Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estamos aqui para corrigir com vocês as questões do Enem de 2021, primeira aplicação, caderno azul. Gente, desculpa, eu comecei a ler a questão, só que travou por problemas técnicos, infelizmente. Vou ter que gravar o vídeo de novo, mas enfim, vamos lá. O texto aí do Platão, né, Meno, de Sócrates, né. Ele escreve o seguinte, olha só, desculpa. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo coisa ela é? De que tipo de coisa ela é, aliás, desculpa. Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Meno? Esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser virtuoso. Parece-te ser isso possível? Assim mesmo que coisa afirma ser a virtude. Beleza. A pergunta da questão é o seguinte, olha só. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Meno é um exemplo da utilização do quê? Então, olha só. A. Escrita epistolar. B. Método dialético. C. Linguagem trágica. D. Explicação fisicalista ou é suspensão judicativa? Gente, faz o vídeo e tenta fazer vocês também. Simplesmente, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar somente do método dialético, né? Não é escrita epistolar, tá? Nem linguagem trágica, a gente não vê nada disso, explicação psicanalista, muito menos suspensão judicativa. O que seria o método dialético, né, para Platão? Vai ser uma abordagem fundamental pela busca da verdade, do conhecimento. Seria mais ou menos um processo, vamos resumir para ficar mais fácil, diálogo e questionamento, argumentação para se chegar, né, a uma verdade, uma reflexão, né, resumindo, um diálogo, um questionamento, uma reflexão, uma argumentação, tá? Então, olha só que interessante, por que a letra B, né? O próprio texto já descreve pra gente, ó. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Então, olha a argumentação, né? Se você não sabe o que uma coisa é, como que você poderia saber que tipo de coisa que ela é, né? Ou se parece possível alguém que não conhece absolutamente quem é Meno, esse alguém saber se ele é belo ou se é rico? Realmente, né? Se você não conhece uma pessoa, como que você vai saber como que ela é, né? É tipo aquela frase, as aparências enganam, né? Não, as aparências enganam, não. É a questão de como você pode afirmar algo que se você não conhece, né? Acho que encaixa na questão de como você pode afirmar algo se você não conhece aquele algo, né? Se você não sabe se aquilo é algo bom ou ruim, né? É a mesma coisa. Por exemplo, um exemplo bobo. Como você pode saber, por exemplo, se um bolo é bom se você não experimentou ele, né? Ou, por exemplo, se uma injeção dói, se um remédio dói, se você não tomou ele, se você não tomou uma vacina, né? Se uma pessoa é boa, se ela tem caráter ou não, se você não conhece ela. Então, assim, né? É algo meio complicado mesmo de se saber e é realmente questionado. Então, por isso que é interessante a questão de se tratar do método dialético, é toda essa questão que o Platão, né, que o Sócrates vai aí, vai questionando mesmo para você chegar em não uma verdade absoluta, mas uma conclusão, né? O método dialético é todo um processo de investigação, de argumentação, de questionamento, né? Um diálogo e questionamento seria isso. Por isso que vai se tratar sobre ele, tá bom? Ok, né? Então vamos para o 83, ó. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplo disso são as tampas de panelas esculpidas embaixo do relevo do povo Ioiô. Peraí, gente. Woiô, tá, gente? Desculpa. Região de Cabinda, né, com cenas e provérbios do cotidiano, desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou escritas nos bastões de chefe
ou em pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano inscritos num gestual familiar. Entre os Woyou, existia o costume de os pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, transmitindo uma espécie de recado com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge. Gente, perdão, até bebi uma água aqui. E estar alerta para as dificuldades do casamento. Ok, né? Beleza. Aí a questão pergunta pra gente o seguinte: para o povo Woyou, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem uma função de quê? A. Pedagogia dos costumes sociais. B. Imposição das formas de comunicação. C. Desvalorização dos comportamentos da juventude. D. Destituição dos valores do matrimônio. Ou E. Etnografia das celebrações religiosas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, tentaram fazer? Bom, simplesmente se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Vai se tratar aí de uma pedagogia de costumes sociais, né? Não é uma imposição, ninguém está impondo nada, nem desvalorizando, muito menos destituindo, né? E não é uma etnografia das celebrações religiosas por si só. É um costume, olha que legal, né? Tá destacando no seio dos diversos povos africanos, né? Existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Olha que legal. Isso é um costume, uma pedagogia dos costumes. Como assim? Um ensinamento dos costumes, né? Principalmente nessa parte que ele destaca assim, ó, entre os Woyou, existia o costume de os pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, né? Transmitindo, né, o recado de signos, enfim, sobre uma relação, uma boa relação conjugal, né? A questão do casamento, enfim, para dar tudo certo, né? Uma transmissão de saberes dos pais para os filhos, que é exatamente a questão do costume, tá? Uma pedagogia dos costumes. O que é isso? O ensinamento dos costumes sociais, tá? Então não é impor nada, desvalorizar nada disso, gente. Eles estão ensinando os costumes para os filhos. Olha que interessante. Tudo isso faz parte de uma tradição, tá? De uma tradição. Então, nada mais, nada menos do que o ensinamento dos costumes, tá certo? Olha que legal. Ok, então vamos para o 84. A questão 84 destaca pra gente o seguinte, ó: o torém despendia de organização familiar sendo brincado por pessoas com vínculo de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para a realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocororó, bebida fermentada de caju. Vocês já experimentaram? Eu nunca experimentei, deve ser bom. Será que é bom? Depois deixa nos comentários aí. O ritual mencionado no texto atribui a manifestação cultural de grupos indígenas, olha que legal, do Nordeste brasileiro. A função do quê? A. Celebrar a história oficial. B. Estimular a coesão social. C. Superar a atividade artesanal. D. Manipular a memória individual. Ou é modernizar o comércio tradicional. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar de estimular a coesão social. Como assim? Gente, olha só. Por que não é só celebrar a história oficial, né? Ele vai tratar, depois eu explico para vocês, não é só celebrar uma história oficial, vai se tratar da questão de interação social. Vou explicar para vocês por quê. Por que não são as outras? Eu fico boba com essas alternativas, tem umas que são tipo nada a ver mesmo, né? Manipular, olha só, gente. Tá muito pessimista essa ideia aqui, né? Muito trágica. Tem umas alternativas que é até engraçado. Foge assim do padrão, é coisa muito, né? Tipo assim, aleatória, sabe? Que não tem nada a ver. Manipular? Por que vai manipular uma coisa, né? Modernizar também não. Olha só, superar também não. Não precisa superar a atividade artesanal. Todas são legais, né? Diferente do que se trata. Todos são bonitinhos do mesmo jeito, enfim.
Por que é a B? Estimular. Por que não é só celebrar a história oficial? Gente, olha só que interessante. Ele está destacando que o Torém dependia, né? O Torém, ele vai depender de uma organização familiar, sendo brincado, ou seja, uma brincadeira, ó, por pessoas de vínculos de parentesco. Olha só, a afinidade que viviam. Era visto como uma brincadeira, entretenimento feito entre os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju, né, era pretexto para a realização, sendo chamada várias pessoas da região a fim de tomar uma bebida fermentada de caju. Então, olha que interessante. Era feita com parentes, com pessoas. Tudo isso tem a ver com estimular a coesão social. Como assim, coesão? A interação, né? O ligamento das sociedades, interagir com a família, com os parentes e, por que não, com outras pessoas, né? Então, isso é uma interação social. Uma vez que tem uma brincadeira, essa brincadeira vai estimular a interação também, né? Aqui no caso com os parentes. Então, por isso, né? Simples, por isso que a AB vai se tratar de uma interação. O próprio texto vai destacar isso pra gente, né? A questão de interação da sociedade com as pessoas. Tá bom? Por isso que vai ser a B. Então tá, então vamos para 86, né? Perdão, 85, escravo fugido. Olha só, a gente tem uma imagem com um cartaz que descreve o seguinte: escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo, passado fugiu da fazenda do Bom Retiro pro propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro, e quando fugiu, a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o aprender e entregar seu senhor no amparo ou recolher a cadeia em qualquer parte será bem gratificado, e protesta-se com todo rigor a lei contra quem o acoutar. Enfim, aí o texto pergunta pra gente o seguinte: no anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? A. Criação de relações de trabalho. B. Fundação de territórios quilombolas. C. Suavização da aplicação de normas. D. Regularização das funções remuneradas, ou é constituição da economia de subsistência? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Gente, pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Por quê, gente? Olha só, a gente tem um texto que ele destaca, né, de um escravo que fugiu, né, do dia 8 de outubro, enfim, de uma fazenda, né? Mas por que a questão do trabalho? Olha só, o corpo cheio aqui descreve a característica dele. Mas olha só, intitula-se Forro, e quando fugiu a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem aprender a entregar. Então, isso está muito a ver com a questão do trabalho, né? Ele fugiu, olha, ele esteve como contratado em uma fazenda. Tem tudo a ver com a questão de criação de relações de trabalho, tá? Não é fundação de territórios quilombolas, a gente sabe, né, que foi muito importante a questão da fuga dos quilombos, né, de resistência, foi uma luta, né, dos escravos contra a escravidão, que teve um papel muito importante na história do Brasil, né? A gente sabe que foi um período muito cruel, o período da escravidão. As histórias da escravidão no nosso país são pesadas, né? Mas infelizmente não é a questão da fundação de territórios, tá? Nem suavização de aplicação de normas, nada a ver, né? Regularização das funções, não. É criação de trabalho, tá? Por quê? Porque no próprio cartaz ele vai descrever pra gente a questão que quando ele fugiu a primeira vez ele esteve contratado, né? Olha só,
como camarada em uma fazenda. Então, essa parte, né, da questão do escravo fugitivo, né, o próprio Cartaz descreve pra gente que ele chegou a estabelecer relações de trabalho na sua primeira fuga. Isso vai demonstrar uma prática de resistência que vai unir a fuga ao trabalho, entenderam? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, tá bom? Justamente porque o Cartaz vai escrever isso pra gente, belezinha? Então tá. Vamos para 86. Escreve o seguinte, ó. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física e os ramos que saem do tronco. São todas as outras ciências que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. Beleza, Descartes, né? Uma questãozinha, o Enem ele ama Descartes, né, gente? Uma questãozinha aí de Descartes. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo o quê? Olha só. A. Sustentar a unidade essencial do conhecimento. B. Refutar o elemento fundamental das crenças. C. Impulsionar o pensamento especulativo. D. Recepcionar o método experimental. Ou incentivar a suspensão dos juízos. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Gente, vai se tratar simplesmente aqui da questão de sustentar a unidade essencial do conhecimento, né? Por quê? É essencial. Ele descreve a questão da moral. E a moral, entendendo por moral, mais elevada, mais perfeita. Tá, então, né, vai se tratar de sustentar. Ele tá fazendo uma sustentação. Ele não tá refutando, não tá... Olha só como que as palavrinhas enganam, né? Impulsionando, recepcionando, incentivando. Ele tá sustentando. O que é sustentando? Tá argumentando, né? Ele tá reforçando o argumento dele, né? Então, por esse motivo que é A, simplesmente, né? Lembra da redação? A gente não sustenta nossos argumentos, a gente não argumenta. Nossa, fugiu a palavra, é sustentar, mas sinônimo dela, a gente não confirma, né? Não reafirma. Então, ele tá reafirmando, né? Ó. E a moral, entendo por moral a mais elevada. Entendo a opinião dele. Mas ele está sustentando que ao ver dele, né? Entendendo, para ele, a moral seria a mais elevada e a mais perfeita, né? O último grau da sabedoria. Então, ele está sustentando essa questão, né? Ó, condição epistemológica é sustentar, tá? Não é refutar, não é impulsionar, não é recepcionar, incentivar, é sustentar, reafirmar, né? Confirmar, tá certo? Por esse motivo que vai ser a letra A, beleza? Então tá, vamos agora para amor fati. Olha que legal. Essa fórmula por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que o quê? Olha só. Vamos lá, o quê, né? Minha fórmula para o que há de grande indivíduo é o amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Ok, né? Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que o quê? A. Combate as práticas sociais de cunho afetivo. B. Impede o avanço científico do contexto moderno. C. Associa-se a cultos pagãos a sacralização da natureza. D. Condena modelos filosóficos da antiguidade clássica ou consagra a realização humana ao campo transcendental. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Gente, por que vai ser a letra E? Pro Nietzsche, né, nessa questão aí, né, amor fati, a realização para ele, segundo a ver dele, do ser humano, ela vai se dar no próprio ser humano, né, e não um plano transcendental, uma divindade ou um conceito metafísico para salvar o ser humano. Então, não é cunho afetivo
avanço científico, tá? Cultos, condena os filósofos da antiguidade clássica. Para ele, né, esse conceito aí não é divindade, é o conceito metafísico para salvar o ser humano. Percebe que ele descreve grande indivíduo, nada a desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, não se contentaram em suportar a inelutável, ainda menos de simulá-lo, mas amá-lo. Ele vai descrever para ele essa questão de amor fati, que vai se realizar aí por nós mesmos. Para ele, né, o ver dele, isso seria sem o auxílio de forças exteriores, né? Até porque para ele elas não vão existir ao ver dele, né? Seria o próprio ser humano se amar, enfim, né? Por isso que vai se consagrar a realização humana ao campo transcendental. Não a questão, para ele não vê a questão de uma divindade, como por exemplo de Santo Agostinho, né? De um Deus, enfim. Ao ver dele não seria dessa forma, né? Para ele, o próprio ser humano, né? Essa realização do ser humano se dá pelo próprio ser humano, viu? Por isso aqui que vai ser a letra E, tá certo? Consagra a realização humana ao campo transcendental, entenderam? 88, desculpa, vamos lá. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites do sentido sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com simplicidade sem resmungar por qualquer incômodo. Imitação de Cristo. Beleza, pergunta é: qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? A. Exaltação do ritualismo litúrgico. B. Afirmação do pensamento racional. C. Desqualificação da atividade laboral. D. Condenação à alimentação impura. Ou E. Desvalorização da materialidade corpórea. Pausa o vídeo, tenta fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Porque a gente tem aí, né, do livro Imitação de Cristo, olha só, precisa usar de violência e rebater, apetites no sentido da carne, né, castigá-la, enfim. A gente vê aqui muitas coisas em relação à materialidade corpórea do corpo, porque ele traz a questão da carne. Então, por essa filosofia medieval aí, né, vai se imitar, né, também filosofia platônica, existe uma superioridade da alma sobre o corpo, né? Ou seja, como assim? Ao ver dele, né, o corpo, né, o corpo material, né, que seria imperfeito, ele seria limitado, provisório, e o corpo seria impuro e pecador. Então, por isso que ele destaca várias coisas, né? Rebater, valorilmente, os apetites, enfim, muitas dessas coisas. Não a exaltação do ritualismo, afirmação do pensamento racional, nem essas, né? Alimentação, condenação da alimentação impura. A questão corpórea do corpo, tá? Por ele destacar a questão da carne. Até apaguei aqui, foi mal, ó. Sem entender o que é a carne, que é o sujeito espírito, entenderam? Por isso que vai se tratar da questão do corpo, corpórea, tá? Nesse sentido aí que ele quer descrever pra gente, entenderam? Então tá, vamos pra 89, que é uma questão de geografia, né? Movimento de translação da Terra. Então, a gente tem o equinócio, 21 de março, solstício, né? De dezembro, o equinócio, solstício aí em junho. Ok, né? Aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, tem a imagem, né? E descreve pra gente o seguinte, ó. Considerando as informações apresentadas no prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? A, norte, B, sul, D, leste, C, leste, D, oeste ou E, nordeste? Pausem o vídeo, tentem fazer. Vocês também vão ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí exatamente do sul. Por quê? Porque no dia 21 vai corresponder aí ao solstício de inverno no hemisfério sul, tá? Justamente por isso. E do verão no hemisfério norte. O que é isso? Isso vai significar o quê? Que os raios solares, eles vão estar penetrando, os raios solares, aqui bonitinho, eles vão estar penetrando perpendicularmente ao Trópico de Câncer no hemisfério norte, tá? Então, o que isso vai acontecer? Quando for 12 horas,
12 horas, tá? Em Brasília, o Sol ele vai estar exatamente acima do Congresso Nacional, tá? Então, faz de conta que aqui é o Congresso. O Sol vai estar exatamente acima dele, beleza? Então, isso é uma questão de pura geografia, né? E, porém, na nossa perspectiva, o que vai acontecer? Ele vai estar inclinando ao hemisfério norte, onde ele vai estar o quê? Com maior incidência solar no verão. Então, ele vai projetar uma sombra em direção ao sul, tá? Ao sul. Então, gente, aqui vocês teriam que entender um pouquinho de geografia, tá? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra B, tá? É toda uma questãozinha aí sobre a questão de projeção, né? Aquele que quer saber sobre o prédio do Congresso Nacional, né? Como é que vai estar e o que vai se projetar, se a sombra vai se projetar em qual direção. Então, você teria que saber sobre, né, a questão do hemisfério norte, sobre a questão dos raios solares, onde que ele vai estar penetrando, né? Essa questãozinha de geografia, né? Que tem muito a ver com o solstício de inverno, né? Então, olha só, equinócio, né? Solstício. É uma questão que você teria que entender um pouquinho de geografia, tá? Para você poder interpretar ela e fazer ela direitinho. Mas, ao se tratar aqui pela posição, tá? Vai se tratar da região sul, ok? Então, tá bom. Então, vamos agora para a questão 90. A gente tem uma imagem aqui, ó. Essa imagem do lixo, limpeza urbana através dos tempos, de Porto Alegre. Olha só, texto 1, né? A gente tem dois textos, o 1 que é uma imagem e o 2. A repugnante tarefa de carregar o lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família e ao menor de status ou valor. Nossa, né? Cruel. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos ou barris de excremento de lixo sobre a cabeça pela sua. Gente, imagina levar isso na cabeça, não? A ação representada na imagem descrita no texto evidencia a prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos 18 e 19, caracterizada pelo quê? Valorização do trabalho braçal. B. Reiteração das hierarquias sociais. D. Sacralização das atividades laborais. D. Superação das exclusões econômicas. Ou é ressignificação das heranças religiosas? Gente, pausa o vídeo e tentem fazer. Vocês também vão ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Gente, opa. Primeiramente, que cruel isso, né? Imagina o ser humano ter que carregar um cesto na cabeça de lixo. B, tá? Vou colocar aqui, fica mais fácil pra vocês. Ai, apagou as outras, mas enfim. Gente, por quê, né? Por que a reiteração das hierarquias sociais? É extremamente cruel isso, né? A gente vê claramente no texto 2, olha só. O trabalho de carregar o lixo e dejetos, ele era realizado pelos escravos de menor status ou menor valor, havendo desigualdade até mesmo entre os escravizados. Ou seja, olha que cruel, né? O escravo que não tinha valor, é exatamente a hierarquia sociais, tá? Que hierarquia? Até entre os escravos tinha, nos escravos não, né? A crueldade dos senhores, né? Dos que mandavam nos escravos, os donos dos escravos, né? Eles tinham escravos sem valor, olha que crueldade. Então, por que tem a ver a questão da hierarquia social, a questão da sociedade, né? Olha só, valorização, que valorização, né, gente? Que ato cruel, não tem nada de valor aí. Sacralização, superação, nada a ver, né? As outras alternativas. A gente vê claramente uma crueldade, né, de carregar o lixo, olha só, em praças, geralmente destinadas a um único escravo da família, de menor status e valor, tá? Todas as noites eles carregavam. Então, olha só, a questão da hierarquia sociais, por que a B? Porque a gente vê claramente uma desigualdade até mesmo dos senhores, né, que maltratavam os escravos, até mesmo dentre dos próprios escravos. Então, para eles, o que eles consideravam de menor valor, eles colocavam serviços pesados, como esse dos cestos. Olha que cruel, gente.
né? Então, a gente vê uma questão de status também, né? De desigualdade entre os próprios escravizados, né? O que não tinha valor fazia esses trabalhos repudiantes, né? Muitas vezes desgastantes, né, gente? Cruéis, né? Enfim, a gente vê claramente isso. Então, vai se tratar claramente da questão de hierarquia, né? Porque ele destaca a questão até mesmo de status ou valor. Então, isso se encaixa aí na letra B, tá certo? Bom, gente, na verdade tá certo não, tá tudo errado, né? O Brasil, a questão da escravidão foi muito triste, então, assim, é importante estudar a história do Brasil, né, gente? Pra gente adquirir conhecimento sobre as lutas aí. Não é à toa que até hoje os povos negros lutam, e com razão, né? Por tamanha crueldade que aconteceu no passado, enfim. Bom, gente, questão 90. Então, eu gostaria de agradecer a todos por terem acompanhado, serem guerreiros até aqui, né? Encerramos hoje as questões de humanos do Enem, né, de 2021 e vamos partir agora para o Enem de 2022. Parabéns a todos vocês que acompanharam até o final, as questões de humanas, as de linguagens, né, que a gente fechou também. A gente tem as redações também, para ajudar vocês, as de biologia também. E é isso, gente. Parabéns vocês que acompanharam aí e vejo vocês nas resoluções de 2022, tá bom? Bons estudos para vocês. E é isso. Bora para os próximos Enems, belezinha?